como resolver essa expressão onde que nós temos a raiz cúbica de 16 mais a raiz cúbica de 128, tudo isso dividido pela raiz cúbica de 2. Aqui é o professor Wesley e antes de resolver esse exercício, eu quero que você tente resolvê-lo e deixe-me saber aqui nos comentários qual foi a resposta que você encontrou. Então vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro detalhe que nós temos que atentar é que não temos a raiz cúbica de 16, não é uma raiz exata. O mesmo vai valer para a raiz cúbica de 128 e o mesmo para a raiz cúbica de 2. Todas essas raízes isoladas não são raízes exatas. Então, o que nós temos que fazer para poder somar essas duas raízes e depois dividir por esse termo é dar um jeito de reduzir essas raízes para uma mesma raiz, com o objetivo de encontrar um fator comum para poder simplificar. Mas como assim? Olha, pessoal, aqui nós temos que esse termo aqui de baixo já está na forma mais reduzida possível, pois o radicando já é o próprio 2. Já nessa raiz cúbica 16, o número 16 nós podemos reescrevê-lo. O mesmo vai valer para o número 128, nós podemos reescrevê-lo. Então nós temos que toda essa expressão será o seguinte, a raiz cúbica, o número 16, para ficar parecido com esse termo que já está reduzido, nós podemos colocar como o produto de 2 com 8 para dar 16. Então aqui vai ficar 8 vezes 2 mais a raiz cúbica. O número 128 nós podemos reescrever com a multiplicação de 2 com 64, já que 64 vezes 2 vai dar 128. Lembrando que tudo isso ainda está sendo dividido pela raiz cúbica de 2 e pelas propriedades da radiciação, como nós temos o produto de dois termos aqui dentro da raiz, nós podemos separar em duas raízes se multiplicando. Então vai ficar no seguinte, a raiz cúbica de 8 que multiplica a raiz cúbica de 2. Então vai ficar esse termo aqui, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 16, mais a raiz cúbica de 64, que vai multiplicar a raiz cúbica de 2. Tudo isso dividido ainda pela raiz cúbica de 2. E olha o que nós temos agora. Nós conseguimos encontrar um termo comum, que é a própria raiz cúbica de 2. Então, por ser um fator comum entre esses dois termos aqui, nós podemos colocá-lo em evidência. Então, vai ficar como a raiz cúbica de 2, que é o termo que nós colocamos em evidência, que vai multiplicar a raiz cúbica de 8, que vale 2, já que 2 ao cubo vai dar 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz cúbica de 64 vai ser 4. Já que 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Assim, nós conseguimos já resolver esses dois termos, essas duas raízes. E como nós colocamos o fator comum em evidência, vai ficar o fator comum, que é a raiz cúbica de 2, que vai multiplicar os termos que sobraram, que é o próprio 2 mais 4. Lembrando que tudo isso ainda está sendo dividido pela raiz cúbica de 2, e agora nós podemos simplificar esses dois termos, já que eles são iguais, logo a divisão entre eles vai dar 1, então vai sobrar somente 2 mais 4, que vai dar 6. Logo, esse é o resultado final dessa expressão aqui. Então é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e comente o que você achou desta resolução. Você fez diferente? Deixe-me saber aqui nos comentários. Então é isso, galeras. Fui!